Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Jó, quando Deus o encontrou, ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. De fato, Deus pode todas as coisas e os planos dele, sejam temporários, sejam eternos, não podem ser frustrados. Temporário, sabemos, é aquele que tem começo, meio e fim. Por exemplo, evangelização, discipulado, missão, as obras de Cristo através da igreja, enfim, isso tem um tempo de validade. Mas o propósito eterno de Deus nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. E vemos a conclusão no livro de Apocalipse. E toda a Escritura Sagrada do Velho Testamento, nós vemos de modo figurado, tipológico, esse propósito eterno de Deus sendo mostrado e concluído, como eu disse, lá no livro de Apocalipse. O primeiro é que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e esse homem, Deus não fez apenas um homem, do homem ele fez a mulher saiu dele. Deus fez Adão dormir um sono profundo, tirou uma costela de Adão e formou Eva. Em outras palavras, Eva era Adão, de outra forma, porque ela sai de Adão, ela é formada de Adão. E ele deixa pai e mãe e une-se à mulher, como está escrito no capítulo 2 de Gênesis, e os dois ambos se tornam uma só carne. Então esse é um aspecto do propósito eterno de Deus. Um homem composto, um homem que é Adão e uma mulher que sai dele, que formam uma só carne. E o segundo aspecto do propósito eterno de Deus está em Gênesis 2 de modo figurado, mas ele é concluído no livro de Apocalipse, como eu disse. Há um rio lá, a figura do Espírito Santo, e lá no primeiro, ele dividia em 4 braços. Do primeiro pison, lá naquela terra havia um ouro de uma pureza excelente. Havia também ali, era encontrado o bidélio, que era um raro perfume, e também a valiosa pedra de onix. Então havia ali ouro e pedras preciosas. E o segundo propósito eterno de Deus uma morada para Deus na terra, especificamente nos homens. Então esse é o propósito eterno de Deus. Primeiro, uma esposa para o seu filho Jesus Cristo, porque Adão é um tipo de Jesus Cristo. Vamos ver isso daqui a pouco. E o segundo é morar eternamente nos homens. Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, e a morada dele deve ser maravilhosa, linda, mas ele decidiu na eternidade morar eternamente dentro dos homens. E Deus falhou? Adão caiu em pecado? Não, Deus não falhou. Deus jamais falha e seu propósito vai cumprir. De fato já se cumpriu. Jesus veio, é o segundo homem, o último Adão. Ele morre na cruz e ele, ao morrer, depois de morto, ali um soldado o perfura do seu lado para ver se ele de fato estava morto, e saiu sangue e água. O sangue fala da redenção, da remissão, da justificação, da expiação, e a água fala da vida, a vida que ele tinha, a vida zoe, ele deu para a igreja. Então ele morre para salvar a humanidade, para salvar os homens dos seus pecados, mas ele também morre pela igreja, para que a igreja nascesse. Assim como Adão dormiu para Eva nascer, ele morreu para a igreja nascer. Então, vemos claramente aí, a igreja é Jesus Cristo, é o corpo dele, só que de outra forma. E lá no livro de Apocalipse nós vemos a conclusão, no capítulo 20 e 21. Diz assim: então vi no novo céu, nova terra, pois o primeiro já passou e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Esse é o templo eterno de Deus, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Veja, é um templo. Depois mais embaixo você vai ver a descrição da nova Jerusalém. E a nova Jerusalém tinha ouro e tinha pedras preciosas, como havia lá em Gênesis capítulo 2. Mas Paulo menciona lá em Coríntios 3 sobre a edificação. O fundamento é Jesus Cristo e deve ser edificado para permanecer, que o fogo vai provar, ouro, prata e pedras preciosas. Deve ser edificado
com ouro, prata e pedras preciosas. Ele menciona a prata, que não há em Gênesis e nem há em Apocalipse. Há em Paulo afirma porque a prata é uma figura de redenção. Então menciona o aspecto da redenção de Jesus Cristo. E lá em Efésios diz assim: por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Então Adão foi um tipo de Jesus Cristo. Jesus também afirmou, antes de morrer na cruz, ele falou: destrói esse santuário e eu edificarei em 3 dias. Eles ficaram assim, incrédulos e raivosos, porque o templo foi construído em 46 anos. E para eles o templo era a morada de Deus, o templo em Jerusalém. Mas de fato o verdadeiro templo é um homem, Jesus Cristo, individual, e um homem corporativo, ele, a sua igreja, que sai dele. E nós vemos que o propósito eterno de Deus se cumpriu em Jesus, se cumpriu na igreja, e nós veremos lá em Apocalipse 19, fala que a igreja vai estar pronta em um momento, vestida de linho finíssimo, que são as obras de justiça dos santos, e preparada para as bodas do Cordeiro, e ele vai lavá-la de modo para que ela chegue nesse momento, não haverá ruga, não haverá defeito, ela será santa e irrepreensível. Enfim, a igreja vai ser como o Senhor idealizou na eternidade. Então, concluindo, o propósito eterno de Deus é uma esposa para o seu filho, e é a igreja. O propósito eterno de Deus é uma morada eterna entre os homens. Nós somos habitação de Deus em espírito. Você que é uma nova criatura, louve a Deus, porque você é uma noiva de Jesus, e logo, logo Jesus voltará e nós estaremos para sempre com Ele, porque nós saímos dele, somos o corpo dele e somos um com Ele, a esposa, né, de Jesus Cristo. E também você louve e agradeça a Deus, porque você é uma morada eterna de Deus. O Espírito Santo habita em você. Você faz parte da Nova Jerusalém. Veja isso com mais detalhe depois em Gênesis e Apocalipse, para que essa palavra possa cada vez mais enriquecer você de fé, de gratidão, de esperança, porque o propósito eterno de Deus já cumpriu em Jesus, e logo, logo veremos esse cumprimento, esse aspecto que já aconteceu em Jesus Cristo, acontecendo na igreja. E você que não é cristão ainda, hoje é o momento de receber aquele que te recebeu, arrepender porque ele já te perdoou. E que você receba o toque do Espírito Santo para arrepender, receba de Deus o presente, o dom da fé para mediar a salvação que há em Jesus Cristo, para que você seja uma nova criatura e faça parte desse propósito eterno de Deus. Parte da igreja dele, a noiva dele, e parte do templo dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.